Irmãos, abra a palavra de Deus agora para ouvirmos a exposição da Escritura. Em Romanos capítulo 13, do verso 10 ao 14. Romanos capítulo 13, verso 10 a 14. Falamos nos últimos encontros sobre a relação da igreja de Cristo, uns com os outros, da relação da igreja com a lei, da relação da igreja com o Estado. E hoje eu vou falar sobre a Escritura, vai nos ensinar sobre a relação da nossa vida como igreja com o tempo. Depois de falar da conduta, da igreja em relação ao Estado, num contexto imediato, você pode pensar, o pastor pulou a relação com a lei, é porque essa eu quero deixar para encerrar o capítulo na Santa Ceia. Tá bom? Por quê? Porque o amor cumpre a lei. Então nós vamos deixar para falar sobre isso na ceia, se Deus permitir. Vamos ler o texto? Verso 11 a 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, obrigado por poder ler com os meus irmãos a Tua santa palavra. Nos instrua, nos corrija, nos edifique, fale conosco, por meio da Tua palavra. Ao cansado, dê forças. Ao desesperançado, renove a sua fé. Aos perdidos, traga-os ao caminho. E a todos nós, nos ensine a andarmos dignamente, conforme o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Conta-se que um jovem perguntou a Deus assim: Senhor, quanto é para ti 1 milhão de anos? E Deus então respondeu para ele: para mim, 1 milhão de anos é como 1 minuto. Conforme lemos no Salmo 90, na primeira leitura dessa noite. Aí o jovem respondeu a Deus: e para o Senhor quanto é 1 milhão de reais? Aí Deus respondeu para ele: meu jovem, 1 milhão de reais para mim é como 1 centavo. Aí o jovem empolgado disse assim: Senhor, então o senhor podia me dar 1 centavo? E Deus diz: claro, espere só 1 minuto. O que essa história conta? A moral da história, se você entendeu, é que a correlação de Deus com o tempo não é como nós. O Salmo 90 diz que Ele é de eternidade a eternidade. Nós vivemos ansiosos, correndo contra o relógio, mas Deus está acima de tudo isso. Então, a vida e o tempo é como uma lupa de areia, muito comum nos enfeites de salas. Você vira, a areia começa a cair. E por mais que a gente tente segurá-la,
ela chega ao fundo e nós fazemos o quê? Viramos de novo. Interessante que de todos os deuses do Olimpo, somente um não pode ser domado, que é o Deus Cronos, ou o Deus do tempo. Então, como se relacionar com Ele? Porque nós estamos no tempo. É o que esse texto vai te ensinar. Primeiro, nós temos que discernir o tempo. À luz das Escrituras, o tempo é dividido em duas partes, irmãos. Nós temos este mundo e nós temos a era vindoura, um outro mundo. A era vindoura já foi inaugurada, o reino de Deus foi inaugurado, quando Jesus Cristo veio aqui. Mas ela só será consumada quando Jesus voltar. E nós estamos nesse hiato de tempo, chamado de últimos dias. Assim sendo, quando Jesus voltar, o que eles chamam de parousia, a era presente será completamente tragada pela era futura. Os céus e a terra que nós conhecemos na dinâmica do tempo serão tragados por um novo céu, por uma nova terra. Hoje vivemos sob a tensão do já e do ainda não tão conhecida. Inaugurada a nova vida, o novo reino, mas ainda não. Ele será consumado na volta de Cristo. Assim sendo, é necessário então discernirmos o tempo, de forma que o cristão, ele tem que saber como viver nesse tempo e nessa hora. Tem um ditado que eu vejo muito, é mais ou menos assim: a vida é curta, não perca tempo. Mas a maioria das vezes que esse ditado é usado, é de uma forma pejorativa. É mais ou menos assim: faça o que você quer fazer e faça hoje. Não se preocupe com amanhã nem com consequências, porque a vida é muito curta. Interessante que para nós, a igreja, o saber que a vida é curta não é uma autorização para se viver a vida loucamente. Pelo contrário, é para aproveitar os nossos poucos dias, porque a eternidade é longa. Uma ovelha que não mais serve a Cristo, mas eu creio que ela será chamada de volta, escreveu alguns dias atrás para mim justamente isso. Ah, pastor, eu gosto muito de viver, porque a vida é muito curta. Aí eu disse: pois bem, escrevi de volta, Jesus já nos disse isso, que aqui, quem perder a sua breve vida, achar lá a vida que nunca acaba. Essa tem que ser a relação de tempo. Discernir o tempo à luz da Escritura é saber realmente que ela é como um sono e aproveitar cada instante para construir uma relação de afeto, de amor com Deus, já aproveitando para viver a eternidade inaugurada nos nossos dias. De modo que a vida é curta, deve servir-nos de alerta e não de autorização. Entenderam? Isso é discernir o tempo. É saber que é um Deus não domado. Nero tinha um mentor que se chamava... Está vendo? Eu não escrevo.
Sêneca. Ele escreveu um livrinho que chama O Senhor do Tempo. Aí Sêneca tentou domar o tempo. E ele não conseguiu, e o fim dele, de Nero, foi suicidar. Porque ele chegou à conclusão de que nada no tempo faz sentido. Aí Sêneca, nesse livrinho, eu tenho aqui, se alguém quiser ler, bem fininho, ele começa a fazer perguntas que o autor aos Eclesiastes fazia. Para que trabalhar? O tempo acaba. Para que se divertir? O dia amanhece. Para que se alimentar? O que me alimenta é o que me mata. Até que ele chegou à conclusão, para que viver? E tirou sua própria vida. Isso não é discernir o tempo à luz da Escritura? Quem aqui já leu o livro mais melancólico da Bíblia, chamado Eclesiastes? Levanta a mão. Ele não nos ensina a desesperar-nos diante de uma vida que é breve e por isso sem sentido. Pelo contrário, eu tenho que olhar essa vida breve, discernindo que o Deus do tempo me colocou nesse tempo e me permitiu conhecê-lo. E aí eu tenho que aproveitar a cada minuto para anunciá-lo e para vivê-lo. Isso é discernir o tempo. Daí a oração de Moisés, lá no Salmo 90, lido hoje. Senhor, ensina-me a contar os meus dias com sabedoria, para que eu alcance um coração sábio. Vocês nunca perceberam que quando a gente está à mercê do fim do nosso tempo, a gente se torna mais sábio? Olha tanto que você era mais sábio no Covid. Acordava e não sabia se ia dormir. Aí a gente andava com mais prudência. Como é que está, meu irmão? Estou pronto, meu irmão. Por quê? Porque podia morrer a qualquer hora. Acabou a Covid. A gente vive como se nunca fosse morrer. Isso não é discernir o tempo. Então vamos orar como Moisés. Coloca para a gente aí, Ana. Salmo 90, verso 12, se não me engano. É o primeiro salmo escrito, mais antigo do saltério. Vamos orar juntos esse texto. Salmo 90, verso 12. Vamos orar juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Conte os seus dias, meu irmão, porque eles são breves. Vivendo acordado e não dormindo, o texto diz. Romanos capítulo 13, verso 11 diz: a vocês que conhecem o tempo, já é hora. Despertem do sono. Passou a hora de dormir. O tempo está acabando. É hora de acordar e levantar-se. Quando Paulo fala desse assunto aos Efésios, ele usa o mesmo termo: desperta, ó tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5, verso 14. Amada igreja, os cristãos não podem viver anestesiados à luz do tempo, pela presente era, numa espécie de torpor espiritual. Não, é dia da vinda de Cristo. Nós não podemos dormir. Nós temos que estar como as virgens vigilantes, com as nossas luzes acesas, porque Jesus, ou o tempo, pode chegar ao fim inesperadamente. Ou ele vem, ou eu vou. Porque não somos filhos da noite, mas somos filhos do dia. Desperta, meu irmão. Desperta para a vida eterna. O cristão não pode viver na prática, não é? De uma consciência que não se atenta à sua brevidade. Todo dia ao acordar, faz duas coisas. Deus, obrigado porque o Senhor manteve a minha vida e me ensina a contar esse dia de hoje. Porque verdadeiramente ele pode ser o último. Quantos corações batendo aqui, sem parar.
basta um mal súbito. Você chegará à presença de Deus. E o seu tempo acabar. Aqui. E começará lá. E lá nunca se acabará. Para alguns, uma excelente notícia. Para outros, nem tanto. Discirna o tempo. É a primeira coisa que o texto ensina. Desperta. Assim sendo, temos que viver então na perspectiva da volta ou da ida. Vai à noite, porque o dia vem chegando. Verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. A noite, o velho tempo das trevas, já está bem avançada de forma que está quase acabando. Jesus está para chegar. Está batendo a porta. Não sabemos o dia que Ele virá e nem o dia que nós iremos. Dessa forma, devemos viver apercebidos para que esse dia que eu vou ou que Ele vem não me pegue de surpresa. Aí a primeira pergunta que a gente faz é como que nós temos vivido à luz de estar num tempo que está acabando. Como a areia que cai de uma lupa, nós caminhamos. Ninguém para o tempo, ninguém doma o tempo. Eu estava vendo os meninos andando aqui, esses meninos há alguns dias nem existiam. Não é? Vai inteirar agora em dezembro, 10 anos que nós chegamos aqui. Daqui os mesmos 10 anos, eu estarei com 61, 62 anos. Se o ponto de bater é 70, a morte já está fazendo assim para mim, ó. E eu aponto para ela a cruz vazia. E eu digo a ela, nem a morte, nem o tempo da vida podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Venha, porque esse velho homem será revestido de um novo homem, incorruptível, no abrir e piscar de olhos. Isso é discernir o tempo. É viver ansioso. Estênio canta isso. Viver ansioso por te ver. Isso é discernir o tempo. Não viva desapercebido, não. Lembre-se, não é, que o nosso tempo tem um começo, mas ele tem um fim. E o fim, ninguém sabe. Vamos fazer isso juntos? Começar amanhã, de manhã cedo. Basta ao dia, o seu próprio dia. E vive o dia, o outro dia, esperando o grande dia. Segundo lugar, que o texto vai ensinar a partir do verso 12, a parte 13 a 14, depois que ele explica que nós temos que discernir o tempo, ele faz algumas exortações sobre como é viver dentro desse discernimento. Então, não basta somente discerni-lo. Nós precisamos viver em conformidade com o que agora somos. Daí ele usar 3 verbos imperativos. Deixemos, revistamos e andemos. Se não, veja. Verso 12. Deixemos, pois, as obras das trevas. Segundo, revistamo-nos das armas da luz. Terceiro, andemos dignamente como em pleno dia. E aí ele vai trazer uma série de pecados aqui. O primeiro deles é deixar as obras das trevas, é o primeiro verbo. Não basta estar acordado, precisa despojar das obras das trevas. Não é suficiente apenas tirar a veste velha da noite, tem que se vestir do dia. Isso não acontece o dia que você converte. A gente converte todo dia. A gente converte hoje, amanhã, depois de amanhã, até na hora de morrer a gente converte. É preciso mudar de direção todo dia. E a ideia de vestir e revestir são verbos usados como uma carapuça mesmo. Todo dia eu tenho que tirar o velho,
Mas eu não posso ficar sem vestir o novo, porque senão o velho volta com mais força ainda. Me ajuda aqui. O velho deu problema aqui. Ei, velho. Essas tecnologias, tá vendo, dona Seri? A senhora foi me dar esses microfones cheios de nós fora? Pega o velho, tira o velho. Aí você pega, peraí, filho, e veste o novo, que é as armas da luz. Todo dia a gente tem que fazer isso. Porque se a gente não se revestir do novo, o velho vai tomando forma de novo em nós. Ele é medonho. Martinho Lutero dizia que o velho homem não foi afogado no batismo. Esse exercício é diário. Quando alguém perguntar que dia que você se converteu, você fala, eu fui convertido um dia. Não, eu estou sendo convertido dia após dia. E eu coopero nesse processo de santificação, arrancando o velho, mas vestindo o novo. Não é? A gente não pode varrer a casa e deixar a casa vazia. Lembra da ilustração de Mateus? Se a gente varre a casa e deixa a casa vazia, aqueles demônios que ora foram embora, ao chegar encontram a casa ornamentada, limpa, bonita, eles entram e trazem mais 7 piores que eles, tornando o estado desse homem pior do que o outro. Então é necessário tirar um e colocar do outro. Como que a gente faz isso? De 2 formas. Oração. Nas áreas de bebida, é o que ele vai abordar aqui. Sexo. Relacionamento social. E ele pega essas 3 realidades existentes na natureza humana e vai dizer, não andem nesse velho. Mas a antítese disso é revestir-se do novo. Primeiro, não andem em orgias. Imagine Paulo escrevendo isso ao antigo mundo romano. Você não está entendendo. Os romanos sendo convertidos, treinados e criados numa orgia grega romana, Paulo vai dizer ela todo dia agora, você tira esse velho e pega o novo, até o dia de você morrer. E é interessante que a palavra grega para orgia é komos. Komos, traduzido por orgia, tem a ideia de uma banda formada de amigos, tipo um grupo musical, que acompanhava um vencedor dos jogos da Grécia, cantando louvores e celebrando o triunfo. Logo, trazendo um significado bíblico, não é? Uma cuidadosa banda que varava as noites com músicas. Ele diz que a classe de pessoas que degradam um homem é uma moléstia para os demais e jamais eles andam sozinhos. Não acontece uma orgia, sempre são orgias. Por isso que ele usa a ideia de banda e de grupo. Por isso que um pecado sozinho não tem graça. Todo pecado tem um companheiro. Não no sentido humano, mas um companheiro de pecado. Por exemplo, uma noitada não tem graça se não for acompanhada por orgia sexual. Ou palavrões de baixo calão. Então, os pecados têm seus companheiros para formar esse grande grupo chamado de orgias, que abrange uma palavra grega que é porneia, daí que vem o termo pornografia. Não é? Então, orgias e farras são promovidas com luxo pecaminoso, com gastância, pertudália, imoralidade, desfreios na comida e na bebida. Aí ele diz, retira isso e se veste. Pois bem, ele está no mesmo nível do dissoluto, do embriagado e da impudícia. Aquele homem que vive a contender. Você tirou o cargo dele, você pôs alguém no lugar para dar uma nova oportunidade, ele já está ali para contender, ele não aceita isso.
temos que nos revestir disso. Fala para Deus, me dá um coração de servo, deixa eu servir. Como? O mais anônimo possível. Porque aí o Deus que vem em secreto vai me abençoar. Eu não quero contender ou disputar nada com ninguém. Eu quero apenas ser no Senhor. E por último, ele vai falar do ciúme, que é a palavra, todo mundo sabe, a palavra grega zelos. Zelos mesmo, com Z, é o termo ciúme. Não é? Mas aqui no sentido mal do termo, não é necessariamente o seu significado pelo outro, mas é o zelo não pelo bem, mas é o zelo da inveja, que é companheiro da contenda. Lembra da palavra orgias? É o grupo. Então, a contenda, a dissolução, está tudo ali. Cada um toca um instrumento. Então, aqui é a ideia do tipo de alma que não se contenta e que tem inveja do que o outro tem. É mais ou menos o seguinte: eu não me importo que o Paulo tenha alguma coisa, desde que ele não tenha mais do que eu. A nossa aula hoje do Lucas foi fabulosa, só sobre isso na escola dominical. Extrapolamos o sino, mandamos Sidemar, vai embora Sidemar, deixa nós aqui. Porque falava de inveja. Você quer sentir o mal-estar quando o seu irmão ganha algo? Aquele mal-estar caladinho? Ou quando alguém vem falar aqui à frente, ele já começa mais ou menos assim: quero dizer para os irmãos que eu fui responsável. Aí ele vai falando o eu. E aquilo vai alimentando esse ego dele. E se alguém ofusca isso, é meu inimigo. Que foi o que os fariseus fizeram com Jesus. O mataram porque eles tinham inveja dele. As multidões estão indo após ele. Está dando ruim para nós aqui. Usando um português aqui. Está ruim para nós aqui. Olha lá. Aonde ele vem, multidões o seguem. Antes era a gente, agora é ele. E outra, ele deu um baile na gente. O cara cura cego, anda sobre as águas. Tem que mandar matar Lázaro. Lembra? Vocês não lembram disso? Manda pegar Lázaro e matar, porque a ressurreição pôs esse cara mais famoso ainda. Então a gente já mata ele e mata Lázaro também. Até Lázaro ia cair no cacete. E a Bíblia diz que isso era alimentado pela inveja dos fariseus. Eu tenho que me despir dessa inveja e revestir-me de gratidão, de amor mútuo. Quando eu saber a notícia boa, eu tenho que falar: se alegra, miserável, fica feliz, peleja. Se alegra com o irmão. Não adianta sei lá no doente e falar: eu estou aqui, meu irmão, conta comigo. Isso qualquer um faz, inclusive é até bom para a gente, o judeu, irmão. O difícil é a gente se alegrar com a alegria do outro. De verdade, ter realização de ver o irmão muito maior que eu. Que maravilha! E tê-lo como exemplo a ser seguido. Isso aí é muito difícil. Pois bem, eu quero concluir falando de 3 pecados que a igreja comete à luz desse texto. Primeiro, a igreja não discerne o pecado à luz da Escritura. Ela discerne pecado à luz do seu tempo. Ela faz o contrário do texto. Ela tem que discernir o tempo e evitar e se revestir do novo, e ela vai se despindo desses pecados. O que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente escolhe o que é para nós pecado, aplica isso na vida do outro, no sentido cultural do meu tempo, e não me reveste do que a própria Escritura diz que é pecado. Por exemplo, quem aqui se preocupa com o pecado da inveja? Tanto quanto do adultério. Está vendo como que a gente é seletivo? Como que a gente trata um companheiro de comunidade que traiu o cônjuge em detrimento de um companheiro de comunidade que é criador de contenda, porque ele não deixa ser-se superado em nada. Então nós temos que pedir a Deus para nos dar discernimento do que é pecado. E é pecado aquilo que a Escritura diz que é pecado.
Pronto, acabou. Não adianta a gente fazer arranjo para a Escritura. Você quer ver um arranjo que muita gente faz? Está gravando aí? Ixi. Beber vinho é pecado, isso é cultura. Aí eu pego isso e vou fazendo arranjo para poder enfiar isso dentro da Escritura, para que não exista embriaguez dentro da igreja. Está errado. Porque eu não faço isso com a comida. Então eu desqualifico um em detrimento do outro. Lembra que Jesus era acusado de ser beberrão e glutão. Aí eu trato o pecado como cultura. E isso é um pecado grave. Porque aí a igreja anda manca. Ela busca a santificação por um lado, que ninguém adultera. Mas está cheio de invejoso e de contendioso. A igreja vira um inferno. Porque eu nunca vi adúltero dar problema em igreja. Quando ele faz isso, ele faz escondido para lá, é um ou outro. Agora, inveja e contenda é um atrás do outro. Está vendo? A gente tem que ler de novo aquele livrinho daquele velhinho. Fera, pecados. E quando ele fala do orgulho e da inveja, ele coloca-os como centro. Pecados que deram trabalho pela vida inteira. Adulterar só tem um pouco de vergonha na cara e põe a rumo. Você dá conta. Eu quero ver você ser temperado nas suas palavras. Eu quero ver você domar a inveja do seu coração. Você não querer ser dono de nada aqui. Controle desse ar-condicionado só comigo. Que isso para você? Quer pousar até acabar. Quando acabar, nós compramos outro. Quem compra é nós mesmos. Por isso que eu não gosto que muita gente doa nada. Porque na maioria das vezes, quando um só doa, ele é dono. Eu já vi isso com banco de igreja. Então, essa ideia de possessão, de governo, isso é do diabo. Isso aqui, nada disso aqui tem dono. Nada disso aqui tem dono. Isso aqui tudo é para usar para falar de Jesus, para levar a turma para o céu. Esse é difícil. Então pede a Deus para discernir o que é pecado na minha vida, para não ferir a Deus. E para não traduzir cultura em pecado, porque às vezes eu estou atolado no pecado e estou muito bem, porque afinal de contas eu não bebo e nem adultero. Mas eu não bebo e não adultério. A minha língua não cabe na minha boca, mas não tem problema. Eu não bebo e não adultero. Cuidado, meu irmão. No inferno está cheio de gente que nunca bebeu e nunca adulterou. Porque 6 coisas Deus abomina. A 7ª ele diz que a sua alma aborrece. E são aqueles que criam contendas entre os irmãos. A segunda coisa que nós temos que aprender a discernir é o tempo no sentido de viver a inauguração do reino aqui. Aprender a ver Deus nas coisas que Deus criou. Viver não dissolutamente, mas com sabedoria. E aproveitar e louvá-lo em todo o tempo. Então eu aprendo a comer adorando a Deus. Eu vou para uma praia, eu adoro a Deus. Por quê? Porque tudo para mim é reino. E o reino não é comida e nem bebida. O reino é Cristo. E nele, verdadeiramente, somos livres. Se tem um princípio da reforma que ninguém pode mexer, é o princípio de consciência. Princípio de consciência. Respeite, na realidade do novo homem, a consciência do seu irmão. Seja ele mais forte ou mais fraco. E por último, conte os seus dias com alegria. Eu vejo o crente vivendo, presbítero, cabisbaixo, porque vai morrer. Uai, meu irmão, quer ir para o céu, não? Como é que você acha que você vai para o céu? Igual Elias, na carruagem? Vai não, mas não. Nossa bola não é essa, não.
nós vamos passar pela morte. Então nós temos que olhá-la, não com temor absoluto, mas com a alegria do Espírito Santo. Em saber, como disse Spurgeon aos seus alunos, o máximo que ela pode fazer é te entregar a Cristo, ao seu Rei. Então, contar os dias não é viver de cabisbaixo, como a Idade Média dizia, não pode rir, não pode se alegrar, não pode fazer nada, ir para o mosteiro e ficar ali, andando até encolhido. Por quê? Porque eu preciso esperar a morte. Não, é viver com alegria, é exalar o perfume de Cristo e falar da morte como aquela que Cristo matou na cruz. Isso é viver de forma sábia durante o tempo que a gente tem, seja ele longo ou curto aqui. Desfrute da vida eterna. Revista-se do novo todo dia. Chega o pé no velho. Desiste dele não. Você tem um pecado aí que está atrás de você, chega o pau nele a vida inteira. Ainda que você vai ficar livre dele no novo céu. Não desista. Porque ele não desiste de nós, irmãos. A gente conversa muito ou mais o falso. Como que Deus tem paciência com a gente? Ele tem paciência com a gente. Ele é um bom carpinteiro. Tá? Vamos orar? Vamos orar. Eu queria muito que você saísse daqui aprendendo. Pecado é o que esse livro aqui fala que é pecado. E ele é universal, ele vale para todo mundo. O que ele não fala que é pecado, não é pecado. Não tem um pecado que é pecado na Espanha, mas não é no Japão. Pecado é quando eu leso a lei de Deus, em qualquer lugar que eu estiver. Lide com o pecado de forma séria e bíblica. Tá bom? Amado Deus, nós te louvamos. Muito obrigado. Ensina a mim e meus irmãos a viver de forma sábia, lendo a palavra, discernindo o tempo, me revestindo do novo, despindo o velho. Às vezes ele é como uma garra que insiste, mas jamais ele vencerá, porque ele já foi vencido por Jesus. É em Jesus que eu sou nova criatura. É em Jesus que eu estou sendo feito à sua imagem. Então a glória é a Cristo, o caminho é Cristo. Eu ando, me revisto e eu me porto à luz de Cristo. Ele é meu exemplo a ser seguido. Abençoa a mim e meus irmãos, que o resto de tempo que nós tivermos aqui, a gente viva com alegria, com discernimento, com humildade, com amor, uns para com os outros, com altruísmo, uns para com os outros. Em nome de Jesus. Amém.